Eu estou pensando em acabar com tudo. Quando esse pensamento chega, ele fica, gruda, perdura, domina. Não há muito que eu possa fazer. Confia em mim. Não vai embora. Fica lá, quer eu goste ou não. Está lá quando eu como, quando vou me deitar. Está lá quando durmo. Está lá quando acordo. Está lá. Sempre. É por meio desse monólogo que a história de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo é introduzida pela protagonista narradora, tanto no livro de Ian Reid, quanto no filme escrito e dirigido por Charlie Kaufman, sobre os quais vou bater um papo bastante esclarecedor logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Eu recebi da editora Rocco no final do mês passado, agosto de 2020, esse livro aqui. Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, romance de estreia do escritor canadense Ian Reid, publicado através do selo Fábrica 231 e que ganhou recentemente uma adaptação cinematográfica pela Netflix. O título me chamou a atenção e eu decidi investir um tempo nessa leitura. E, meus amigos, que obra incrível! Porém, preciso advertir que essa história possui gatilhos emocionais e por isso deve ser lida com cautela ou evitada por pessoas que sofram de doenças como depressão. Já adianto também que esse é aquele tipo de livro que tende a crescer na opinião do leitor após a releitura e sobre o qual é muito difícil de se falar sem revelar detalhes importantes sobre o enredo. Por isso, como de hábito, farei uma parte desse vídeo sem spoilers para os curiosos de plantão e depois me estenderei num debate mais revelador, devidamente sinalizado, para aqueles que estão quebrando a cabeça tentando entender o final desse livro e do filme. As minutagens estarão indicadas aqui na descrição do vídeo, ok? Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo narra a insólita história de uma jovem que embarca numa longa viagem de carro ao lado do namorado Jake, com destino à fazenda da família do rapaz, localizada em um lugar remoto. Percorrendo estradas escuras e desertas, essa garota, atormentada por um misterioso homem que lhe deixa mensagens enigmáticas na caixa postal, pensa em terminar o relacionamento. Porém, talvez seja tarde demais para isso. Só uma questão a responder. Estou assustado. Eu me sinto um pouco louco. Não estou lúcido. As suposições estão certas. Posso sentir meu medo crescendo. Agora é a hora da resposta. Apenas uma questão. Uma questão a responder. O livro apresenta uma narrativa em primeira pessoa e de linguagem simples, que permite uma leitura rápida, de fácil fluidez e compreensão. Trata-se de um suspense psicológico perturbador, inteligente e emocionante, que desperta no leitor uma vertiginosa inquietação, em parte pelo crescente mistério, parte pelos limitados cenários em que a história é ambientada, essencialmente claustrofóbicos e angustiantes. O interior de um carro, uma fazenda isolada, e uma escola vazia. No início, é notável o enfraquecimento proposital na conexão desses personagens com o leitor, para favorecer a percepção de que há algo de muito errado nessa viagem, instigando assim o avanço na leitura em busca de respostas, especialmente após o segundo capítulo no primeiro intermédio ou interlúdio, que são textos apresentados em itálico, onde dois personagens não identificados conversam a respeito de um crime chocante. Ao longo da narrativa, Ian Reid distribui pistas que podem revelar ao leitor mais atento um vislumbre da conclusão, especialmente a partir do momento em que essa história alcança a fazenda da família do rapaz, que é justamente quando essa leitura ganha contornos ainda mais intrigantes, provocando o avanço compulsivo, e que, ao final, tem potencial para dividir opiniões extremas, do tipo amar ou odiar esse livro. O filme, escrito e dirigido por Charlie Kaufman, de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e estrelado por Toni Collette e Jesse Plemons de Friday Night Lights, é até certo ponto uma adaptação relativamente fiel ao livro. Porém, como alguns elementos literários não se sustentariam na versão cinematográfica, Kaufman encontrou soluções bastante criativas para recriar o mesmo conceito. Mas também tomou algumas liberdades e fez acréscimos que soam um pouco exagerados e comprometem o ritmo e a compreensão do filme, especialmente o final, que segue um caminho independente e essencialmente metafórico, referencial
e surrealista. E bom, isso é tudo que eu posso falar a respeito desse livro e do filme sem revelar detalhes importantes. A partir de agora convido apenas aqueles que já tiveram contato com essas obras a continuar comigo, pois avançarei em um debate revelador sobre o final dessas duas histórias, o que inevitavelmente irá impactar na experiência daqueles que ainda não leram ou assistiram. Eu estou pensando em acabar com tudo. Para os que ficam por aqui, aqui na descrição do vídeo vocês encontram um link para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele, o canal recebe uma pequena comissão sem que isso gere qualquer custo adicional para você, e desde já eu agradeço. Siga agora por sua conta e risco. Só tem uma coisa que queria perguntar. O bilhete. Que? O bilhete, perto do corpo dele. Eu soube que havia um bilhete. Você soube? Sim. Não era bem um bilhete. Bem, era detalhado. Detalhado? Algum tipo de diário, talvez, ou uma história. História? Quer dizer, ele escreveu sobre personagens, ou talvez pessoas que ele conheceu. Mas aí ele está na história também, só que não é ele quem a conta. Bem, talvez seja de certa forma, não sei. Não tenho certeza se entendi. Não posso dizer o que é verdade e o que não é. Esse trecho que eu acabei de ler, extraído do último interlúdio, tem o objetivo de tornar mais clara para o leitor a conclusão dessa história, reafirmando a condição psicológica de Jake, que cometeu suicídio na escola onde trabalhava como zelador há mais de 30 anos. Esse final, no entanto, não foi simplesmente proposto de forma improvisada, mas meticulosamente construído como um quebra-cabeça ao longo dessa narrativa, por onde o autor espalhou dezenas de pistas, algumas fundamentais para completar esse quadro. A primeira e mais importante surge no segundo capítulo, quando Jake e a namorada se conhecem. Observem que na página 15 ele externa o desejo de que sua equipe de quiz se chamasse solipsistas, que, conforme ele mesmo esclarece, trata-se de um sinônimo de individualistas. Porém, se você fizer uma pesquisa sobre solipsismo, descobrirá que esse conceito é bem mais amplo do que o personagem sugere e trata-se também de uma concepção filosófica. Observe. Solipsismo é uma doutrina filosófica segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes, seres humanos e objetos, como partícipes da única mente pensante, meras impressões sem existência própria. Essa ideia ganha reforço posteriormente numa fala de Jake, na página 16. Olha só. Achei que seria um bom nome para o nosso time, considerando que há muitos de nós, mas que não somos como nenhum outro. E porque jogamos sob um único nome de time, cria uma identidade de unidade. Porém, além dessa pista que podemos chamar de fundamental, essa narrativa guarda diversas outras, como por exemplo a foto na parede da fazenda, onde a narradora se reconhece e não a Jake, e o fato dessa narradora não possuir um nome, afinal de contas ela não existe, é fruto da imaginação de Jake, uma figura idealizada com base em uma jovem que ele conheceu em um bar e com a qual nunca trocou contato, inviabilizando a possibilidade da existência de qualquer tipo de relação. Por extensão, a única realidade não distorcida nesse livro se encontra nos interlúdios, onde dois personagens não identificados conversam sobre a morte de Jake e a espécie de bilhete ou diário que ele deixou para trás, que corresponde de forma metalinguística à narrativa em primeira pessoa que acompanhamos aqui, onde todos os personagens são baseados na personalidade de Jake e compartilham de suas características, como o problema auditivo, as erupções cutâneas e a intolerância à lactose, por exemplo. Além disso, é somente na conclusão que se revela a real intenção por trás do título desse livro. Eu estou pensando em acabar com tudo. Esse pensamento que parece atormentar a narradora é na verdade uma ideia fixa na cabeça de Jake, que pensa em se suicidar. O gatilho, como podemos notar na leitura, foi o anúncio do baile de inverno, que lança a pergunta: o que você está esperando? Lembra daquela mensagem enigmática deixada dezenas de vezes na caixa postal da narradora? Vamos analisar ela agora, tendo em vista tudo o que aconteceu nessa história. Só há uma questão a resolver. Estou assustado. Eu me sinto um pouco louco. Não estou lúcido. As suposições estão certas. Posso sentir meu medo crescendo. Agora é a hora da resposta. Apenas uma questão.
uma questão a responder. Eu estou pensando em acabar com tudo. A questão é: o que você está esperando? O que você está esperando para se suicidar? Já o filme, como adiantei na parte sem spoilers aqui do vídeo, apesar de semelhante ao livro, possui diversas diferenças. Boa parte delas soluções criativas encontradas por Charlie Kaufman para suprir elementos que, apesar de funcionarem bem na linguagem literária, não se sustentariam na cinematográfica. Porém, o ato final da produção, mesmo que ambientado no mesmo cenário, a escola, segue um caminho completamente independente do livro. Ainda que o conceito metafórico desenvolvido por Charlie Kaufman tenha acrescentado um grau de complexidade à conclusão, para mim fica evidente no filme que Lucy, assim como no livro, é fruto da imaginação de Jake, construída a partir de sua bagagem cultural adquirida de livros e filmes, ideia essa reforçada por diversos elementos e situações, como por exemplo o fato da personagem ser tratada por diversos nomes sem esboçar qualquer tipo de reação, ou na cena em que Jake adivinha o que a namorada está pensando, e ainda quando no carro ela recita um poema que afirma ser de sua autoria, mas que na verdade foi extraído de um livro que ela encontra aberto dentro do quarto de Jake na fazenda. Mas vamos ao que realmente interessa. Como interpretar os 20 minutos finais desse filme? Primeiro, é necessário que vocês saibam que toda essa sequência é inspirada em dois filmes: o musical Oklahoma, favorito do Jake cinematográfico, e o drama Uma Mente Brilhante, que conta a história de um homem que lutava contra a esquizofrenia e a dificuldade de separar o real do imaginário. Conhecer essas referências é importante para compreender o que elas podem significar nessa conclusão, que é cercada de surrealismo e metáforas. Nela vemos Jake, agora zelador de um colégio, enfrentando os fracassos de sua vida pouco antes da morte, revelados primeiramente em um balé inspirado em Oklahoma, onde se vê representado por sósias dele e da namorada, culminando em uma cena onde o jovem Jake é morto pelo Jake zelador, o que pode significar a aceitação da solidão pela não realização desses acontecimentos. Logo depois vemos o velho Jake entrando em sua caminhonete, onde sofre uma espécie de ataque e, ao meu ver, morre. Ideia essa reforçada pela imagem que vemos nos créditos finais, onde temos um vislumbre já ao amanhecer do veículo totalmente coberto pela neve, passando a ideia de que o zelador morreu ali dentro durante a noite. Antes, porém, o velho Jake caminha nu de volta à escola, seguindo um moribundo porco animado que o guia ao seu último devaneio. No palco do teatro da escola, em um cenário do musical Oklahoma, Jake, agora novamente interpretado por Jesse Plemons envelhecido, discursa em aceitação a um prêmio diante de uma plateia igualmente envelhecida com maquiagem teatral, reproduzindo as mesmas palavras do economista John Nash, interpretado por Russell Crowe, no final do filme Uma Mente Brilhante. Na sequência, sentado em um cenário inspirado no casebre de Judd, o vilão de Oklahoma, incorporando elementos vistos em seu quarto de infância na fazenda, Jake interpreta a melancólica canção Lonely Room, cuja letra ratifica a ideia de que ele se tornou protagonista e prisioneiro de sua própria história nunca realizada. Mas, afinal de contas, o que tudo isso significa? Ao meu ver, juntando todas essas referências, Charlie Kaufman parece querer afirmar que o seu Jake, assim como o literário, também sofria de transtornos psicológicos, mas, diferentemente do original, não se suicida, mas morre de forma triste e solitária dentro de seu carro em frente à escola onde trabalhou, sem nunca ter explorado o próprio potencial ou vivido as experiências que desejou. Mas se você interpretou tudo isso de forma diferente, fique tranquilo que não está equivocado. Vale lembrar que o diretor já afirmou que sua opção por essa conclusão mais abstrata teve o objetivo justamente de permitir ao espectador tirar suas próprias conclusões, não havendo, portanto, uma única interpretação para o final de Estou pensando em acabar com tudo. Mas me conta aí nos comentários o que você achou desse livro e do filme também. Lembrando, claro, de sinalizar o spoiler para não prejudicar o amiguinho desavisado, ok? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!